Um grande abraço hoje, dia 27 de setembro, segunda-feira. É um dia muito interessante, muito bonito, porque é o dia de São Vicente, o dia litúrgico da memória de São Vicente de Paulo, que é muito conhecido, muito popular, fundador dos lazaristas, das Irmãs da Caridade. E vamos ver um pouco da biografia dele, né? Ele foi padre, foi capelão geral e real da França, fundador da ordem lazarista, tanto o ramo masculino quanto o ramo feminino. São Vicente nasceu em uma terça-feira de Páscoa, no dia 24 de abril de 1581, numa aldeia ao sul de Paris chamada Puy. E esse dia foi o mesmo dia em que ele foi batizado, conforme o costume daquela época. Se batizava no mesmo dia do nascimento. Ele era o terceiro filho do casal Jean e Bertranda, Jean de Paul e Bertranda de Morat. Bertranda deve ser de Moraes, eu não sei se é a tradução correta, mas em francês é Morat. Eles eram camponeses e muito católicos. A França sempre teve uma raiz católica muito grande, né? Alguns falam da França hoje secularizada. Bom, é secularizado como todos os países, inclusive o Brasil. Mas a França tem muito mais vantagens, vamos e venhamos, do que a Igreja Católica na França. Ela tem muito mais vantagens do que desvantagens. E ela é muito mais fecunda do que a Igreja do Brasil. É bom que se diga isso, viu? Alguém vai reclamar comigo, falar que não é verdade, mas eu sei muito bem como é o estilo do catolicismo francês. Entre os países europeus, não é o pior em frequência à igreja. Nós sabemos que diminui o número de batizados porque diminui os limites, através do limite das famílias. Mas não vamos falar da França, vamos falar de São Vicente de Paulo, que era francês. Desde cedo se notabilizou por grande inteligência e também grande devoção. Os primeiros estudos dele foram feitos numa cidade chamada Dax, onde após 4 anos nessa escola, ele se tornou professor. Ele concluiu o curso de teologia na Universidade de Toulouse. Foi ordenado padre aos 19 anos. Nossa, naquela época, hein? Em 23 de setembro de 1600. Logo depois de padre, ele passou a sua primeira provação. Uma viúva que gostava de ouvir as suas pregações, ciente de que ele era família pobre, né, deixou para ele sua herança, uma pequena propriedade e determinada importância em dinheiro, que estava com um comerciante em Marsella. No retorno desta viagem em Marsella, 1605, o navio em que ele se encontrava foi atacado por piratas turcos. São Vicente sobreviveu ao ataque, mas foi feito prisioneiro. Os turcos o conduziram a Tunis, na Tunísia, onde foi vendido como escravo para um pescador, depois para um químico. Com a morte do químico, ele foi herdado pelo sobrinho do químico, que o vendeu para um fazendeiro, um renegado, que antes era católico e, com medo da escravidão e da perseguição islâmica, adotou a religião islâmica. Esse renegado fazendeiro, ele tinha 3 esposas, porque é permitido no Islã. Uma era turca, e esta, ouvindo os cânticos do escravo, São Vicente, sensibilizou-se e quis saber o que ele estava cantando em francês. Ela não falava propriamente.
O patrão do padre Vicente arrependeu-se e propôs a ele que ele fugisse para a França. E isso se realizou só 10 meses depois, em 1607, ou seja, 10 meses depois. Atravessou o mar Mediterrâneo, uma pequena embarcação, junto com esse homem, conseguiram chegar à costa francesa. Foram para Avignon, onde encontraram o vice-legado do Papa. Vicente voltou à condição de padre, porque tinha sido escravo, né? E o renegado, que era o senhor dele, abjurou, retornando à Igreja Católica, abjurou a religião islâmica. Vicente e o renegado ficaram vivendo com o vice-legado do Papa, e quando esse vice-legado do Papa viajou para Roma, ele os levou em sua companhia. Durante a estada em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade, se formou em direito canônico, e o renegado, que tinha sido islâmico e voltado a ser católico, entrou no mosteiro e se tornou monge. Basta isso, é um pouco da história de São Vicente de Paulo. Nós sabemos depois que ele, impressionado pela caridade, impressionado pela dificuldade, pela pobreza que ele mesmo tinha vivido e tinha recebido os recursos que naturalmente tinham se perdido, ele resolveu dedicar-se à caridade fraterna, ajudar as pessoas. E com isso ele foi fundando os lazaristas, que passaram a formar padres. Os lazaristas eram responsáveis pelos seminários no mundo inteiro. E ele fundou, mas para cuidar da caridade, ele fundou as irmãs chamadas Irmãs da Caridade. No meu tempo se chamava Irmãs do Chapéu Grande, aquelas que tinham aquele chapéu que era o estilo da roupa na França, né? Muito bem. Nós temos os vicentinos, mas os vicentinos não foram fundados, todo mundo sabe, né? Por São Vicente, mas por um grande devoto, também francês, né? Frederico Ozanam, que fundou os vicentinos, inspirado na espiritualidade de São Vicente de Paulo. Esse é um grande santo que no Brasil nós devemos tanto aos vicentinos, também aos lazaristas, também às irmãs, às religiosas, né? Então, um bem imenso que ele fez no país, no nosso Brasil, aqui em Belo Horizonte, um grande abraço e a comunhão de orações com os vicentinos, com os padres lazaristas, com as religiosas, e de modo especial com os vicentinos. Um grande abraço pelo meu amigo Jairo, que é o grande, digamos assim, concretizador da obra vicentina aqui em Belo Horizonte, mas também um grande abraço à instituição das conferências vicentinas na nossa cidade, que é quase no mundo inteiro uma das primeiras, se não for a primeira cidade com uma presença vicentina e com um trabalho social da maior relevância nacional e talvez internacional. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua obra, a obra de todos, e que o São Vicente de Paulo continua apoiando, abençoando, sustentando através da espiritualidade dele, e que vocês seguem e que nós todos devemos seguir também. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Voltamos terça-feira para a nossa próxima reflexão.